Eu sou Marinês, eu sou doutoranda na USP e sou orientanda da professora Maria Carmen e também como a Carol, como a Carol, não é só Carolina, eu também trabalho com livro didático voltado para o ensino de inglês no âmbito comercial. Né? E o que eu fiz foi análise de aspecto de um livro didático, que é o Business Result Pre-Intermediate, e o meu objetivo nessa análise é investigar os discursos implicados no material didático analisado. Né? Então, eu percebi que o discurso da mídia, o discurso da propaganda, didático pedagógico, o discurso da ciência, o discurso neoliberal muito forte. E o que eu busco é investigar as representações construídas da língua inglesa e do sujeito implicado no material didático analisado. E a minha hipótese é de que o discurso neoliberal tão forte neste material didático que promove a formação de um determinado tipo de sujeito que é conveniente às grandes corporações. Né? E em relação às representações da língua inglesa, embora haja um trabalho bastante cuidadoso de apagamento, de ligação entre aquele inglês ensinado nesse material didático, uma tentativa de apagamento entre povo e língua, o que pela minha análise cheguei à conclusão é de que há um traço de união, sim, e essa união é o discurso neoliberal, que é um discurso neoliberal e que o neoliberalismo, o capitalismo neoliberal é uma grande força de produção, grande força nessas economias destes países. Né? Então, eu sou professora de uma faculdade de tecnologia, esse livro didático é utilizado nas FATECs. Nas FATECs usa-se o Business Result, o Market Leader e o Business Startup para mais ou menos mais de 50 mil alunos. Né? Então, é um público bastante grande nessa faculdade pública. Né? É para ensino de inglês no âmbito comercial. E esse CD-ROM, ele é voltado ao autoestudo. No livro do professor não tem referência ao livro didático, ao CD-ROM para ser usado em sala de aula, nem no livro do aluno. Né? A editora é a Oxford. Né? E também como comissão de produção, a gente não pode esquecer que a Oxford é uma instituição, né, muito forte, muito tradicional, que a gente imagina que a autoridade tem uma voz de autoridade falando ali sobre a língua, sobre os povos, né? Então tem um peso bastante grande. Os meus fundamentos teóricos é uma visão discursiva, também o Peixe, Corassini, Carmignani, Grigoletto, né? E eu não vou falar porque a colega Carolina já falou, para falar sobre o status da língua inglesa, eu parto dos estudos do linguista aplicado Pennycook, né? E aí ele fala sobre a predominância do inglês no mundo, no panorama atual, como um imperialismo linguístico atrelado às forças globalizadoras das potências econômicas e culturais anglo-americanas, especialmente dos Estados Unidos, né? E atentando para a questão de que não dá para separar a língua de questões de saber, poder e ideologia. Né? Ao aprendermos uma língua, também aprendemos a cultura daquele povo.
E aí eu acho bastante interessante a posição do professor Ladja, da Unicamp, que ele fala assim que ao se dominar o inglês, o sujeito não só reproduzirá esta língua estrangeira com suas colorações biológicas, mas também se apropriará desta e a tornará sua, marcando-a com características de sua língua materna e de sua bagagem cultural, promovendo uma hibridização da língua estrangeira por meio de sua apropriação. Né? E nessa questão de você apropriar essa língua estrangeira, eu acho bastante relevante o papel da educação para fomentar uma atitude crítica nos novos aprendizes. Né? Então, como a língua inglesa é representada no CD-ROM Business Result Intermediate, né? Então, o que eu notei, por exemplo, há uma gama de pronúncia bastante ampla nesse livro, Business Result Intermediate, no CD-ROM e no livro didático, né? Então, a gente pode pensar, bem, então será que este é o inglês como língua franca? Né? Mas eu não analisei o vocabulário nesse estudo aqui. Mas se você for ver vocabulário, por exemplo, é ligado a um povo, sim, é a Grã-Bretanha. Tem as opções de vocábulos marcadamente britânicos, como lift, estruturas como I've got, né, preferencialmente em vez do I have, né? Mas o que é mais interessante é que no livro Business Result, assim como o Business Startup e o Market Leader, mas especialmente o Business Result que eu tratei aqui, não se fala como é a vida, como é a cultura, características do povo, nunca é abordado, nunca fala nos Estados Unidos, na Inglaterra, a família, a casa, o lazer, não se fala. Então, o efeito que se cria é de que é uma língua neutra, é uma língua de todos e a língua franca para se usar em situações em que os falantes não compartilham a mesma língua, né? Então, língua de integração global, né? E, então, como eu coloquei, o efeito provocado é a língua neutra de todos, né? Mas o traço de união entre a língua inglesa e os países anglo-americanos é a ideologia do capitalismo neoliberal que se mostrou através das situações de negócio em que os personagens estão envolvidos no livro, né? A representação de inglês como passaporte para o sucesso já não é nenhuma novidade, né? Constrói-se na mídia a representação de que o domínio da língua inglesa seria como um passaporte para o sucesso no mercado de trabalho, possibilitando ao indivíduo ocupar o lugar de sujeito privilegiado da contemporaneidade, isto é, o lugar daquele que tem o poder de mover-se sem fronteiras, de poder consumir à vontade, além de poder escolher diferentes subjetividades, né? Então, este inglês é claro nesse material que eu estudei. Assim como o discurso da propaganda também. Por exemplo, você vê nesse material, há uma familiaridade, há uma tranquilidade em se mencionar grandes corporações. É muito, muito comum. Por exemplo, Microsoft specializes in computer software, Unilever, Siemens, Shell e muitos outros enunciados, cita-se nome de grandes corporações, né? Então, cria um efeito de que, dominando-se o inglês, você poderá ocupar um lugar nestas grandes corporações, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse segmento. Yesterday I went for a job interview at Siemens. I haven't heard from them yet, but I have already decided that I would like the job, né? Então esse I aqui, ele expressa o desejo de muitos outros
né, de ocupar um lugar numa corporação dessa, né? Então, parece que se cria uma promessa para um desejo, né? Dominando-se o inglês, você poderá ocupar uma posição aqui, né? Mas não é qualquer posição. Olha, becoming the CEO of the company is my long-term ambition. Só. What do you do? I'm a sales manager. I'm from Berlin. What about you? From Vancouver. What do you do? I'm a marketing manager. Parece que todo mundo é manager, CEO, director, né? Então, Pessoas importantes. só pessoas importantes. Então, Tem um professor aí. com certeza, ninguém quer se tornar um língua nossa época. Mas vou ter Exatamente. Esse é o foco. Mas não vai ser secretário, você não vai ser personal assistant. Esse é o seu lugar. Então é uma promessa bastante ambiciosa, né? Aqui também Bauman, em Identidade e Globalização, ele fala muito sobre que sujeito é esse da contemporaneidade, né? E um dos prêmios pelo sucesso, o que as pessoas desejam, é o poder de mobilidade. E isso aparece também. Então, o sujeito de sucesso, que domina o inglês, ele tem o poder de mobilidade. Então, alguns enunciados, né? John usually stays at the Hilton Hotel. What are you staying? The Four Seasons Hotel. Is this your first time here? Então, com todos nós, eu sei que nós também estamos no Four Seasons, né? Mas é interessante que é claro que aqui eu coloquei mobilidade física, mas tem a mobilidade virtual também, né? Então, um executivo está se correspondendo com alguém de outro continente, inclusive. É claro que em inglês, porque inglês também é objeto de ensino desse material didático, né? Mas a mobilidade é colocada como um prêmio sem restrições. Não se fala dos problemas de mobilidade, por exemplo, de mobilidade física, parece só o lado sofisticado, né? Não aparece atrasos, cansaço e essas coisas que a gente sabe que vem também juntamente, né? E aqui tem que o Bauman fala sobre a mobilidade, né? E aqueles que são brincados em suas localidades, né? Então, Bauman explica como ele fala sobre o modo de existência da atualidade. Ele explica como este se constitui na hierarquia do global e do local, com a liberdade global de movimentos indicando promoção social, progresso e sucesso, e a imobilidade exalando o odor repugnante da derrota, da vida fracassada e do atraso. Mas o preço pelo sucesso também é alto, é a falta de tempo, né? Então, por exemplo, nessas enunciações, do any of the employees in your company work at weekends? Are you working this Saturday? Do you work on Saturdays? Do you work at weekends? We don't need to do overtime, but many people do. Então, parece que já quer se familiarizar o aluno com que dedicar-se integralmente de corpo e alma à aculturação é algo natural, né? Vai acontecer mesmo, né? Então, isso já parece que já é algo cristalizado, então é natural, é comum e não tenho que questionar, né? E aqui eu vou pular, gente, por causa do tempo, talvez seja importante, tá bom? Vou ver. Tudo bem? Aqui ao falar sobre o neoliberalismo, o Saviani fala da flexibilização, que só foi possível essa flexibilização por causa dos estados mais fracos, né? Então,
O neoliberalismo caracteriza-se pelo combate do Estado regulador, tentando reformas trabalhistas e previdenciárias que diminuem os direitos dos trabalhadores, também promove a privatização dos serviços públicos, a desregulamentação dos mercados financeiros, bem como incentiva a abertura de economias nacionais ao mercado internacional, né? Então, por que ele não tem tempo? Porque agora, você entra numa empresa, você não vai trabalhar lá 20, 30 anos, é verdade? Talvez você vai entrar como um consultant, talvez você será um outsourced, terceirizado. Então você trabalha com contratos temporários, com projetos. Então o que isso gera? Competitividade, mas em nível individual, né? Então você precisa mostrar, dedicando-se integralmente, de que você é mais importante e necessário na empresa do que o seu colega do lado de você, né? E isso gera insegurança e competitividade, né? Então, the company has to lose 6 employees. How do you feel about that? They share your feelings. Jen has been unemployed since she left IBM last year. Então, tá difícil, né, cara? Melhor você se dedicar um pouco mais. The number of unemployed rose from 1.2 million to 1.75 million. The boss says, I have to finish this by Monday or there will be trouble. Então, há listas de enunciados, olha. Os mandamentos, né? Mandamentos. Então, aqui é o Bauman falando justamente sobre essa competitividade, como você tem que mostrar que você é mais necessário do que o outro, né, que gera insegurança, né? Juntamente com essa ideologia de ponta neoliberal, nós também temos outras vozes concomitantes nesse material digital, né? Por exemplo, o discurso do self-made man, que também é bastante conveniente, né? My boss says, the harder you work, the richer you get. Né? Precisa ser o boss. Isso não é o nosso caso, nós sabemos disso. Então, aqui, por exemplo, responsabiliza-se a pessoa pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, né? E esse tipo de enunciado é bastante perverso, na verdade, porque ignora as questões sociais implicadas, né? Então, o preço pelo sucesso é a perda de tempo. E a vida familiar é cerceada. Every Sunday, the CEO calls his family in the US. Nossa, eu espero uma semana para fazer. Every Sunday. Então, mas ele é um CEO, ele é muito ocupado, ele atingiu o topo, o que mais que ele pode querer? Na verdade, então tem um sacrifício, né? E também é comum visitar nas férias, né? Herbert is looking forward to his holiday next week. He's going to visit his family in Australia. Então, a família perdeu importância nesse novo paradigma, né? E a gente não pode falar que a culpa seja das corporações, né? Nesse sujeito da contemporaneidade, nós temos o desejo da longevidade, nós temos o desejo do consumo, nós temos o desejo de poder experimentar outras subjetividades, nos permitimos identificar uma gama maior de possibilidades. E quem é que consegue isso? Os não excluídos, né? Os privilegiados, né? Então, para isso, você precisa ter o poder de capital, você precisa ter, né? Para poder. Não só a vida familiar é cerceada, é limitada, mas a vida acadêmica também. Eu achei muito curioso nesses 3 livros didáticos que eu tenho analisado, mas eu vou falar especialmente do Business Result. Ninguém estuda fora da corporação.
Ninguém estuda. No máximo, Spiritism MBA. Esse é o máximo permitido. Né? Então, o que acontece? Aonde que acontece a educação? Acontece dentro da própria empresa. E a empresa busca solucionar os seus problemas. Já acabou? Posso só terminar? A empresa busca solucionar os seus problemas. Problemas que são consequência de questões globais. Por exemplo, melhorar a comunicação entre os departamentos, por causa da competição acirrada entre as empresas, a empresa precisa melhorar a sua competitividade, então a empresa precisa ensinar aos funcionários a gerenciar melhor o tempo, ou seja, produzir mais em menos tempo, e os funcionários precisam aprender a gerenciar estresse. Então, isso tudo aparece aqui, não sei se vocês tiveram oportunidade de ler esse segmento, está falando justamente disso, melhorar communication skills e time management. Né? Também outra prática neoliberal que aparece aqui é também a mobilidade das empresas, que os acionistas mudam à vontade, procura de mais lucros e quem fica para trás é o problema seu. Né? Também temos velhos instrumentos de pressão e avaliação para aqueles que não se encaixam no perfil da empresa, aquele que não consegue produzir naquele tempo, não encaixa no perfil. Temos enunciados disso também. E o que eu gostaria de dizer é que o aluno de inglês, futuro ou atual funcionário de uma empresa, acostuma-se com a noção de que faz parte do seu cotidiano ser avaliado e atingir as demandas cada vez mais ambiciosas que são impostas por seus superiores. Deve dedicar-se de corpo e alma ao trabalho, dedicando os setores de sua vida. Okay? E as vozes que falam nesse CD-ROM são os autores, da editora, mas também são afetados por uma cultura europeia e um país desenvolvido, cuja economia se orienta por práticas neoliberais, iniciadas ainda no governo de Thatcher. São falantes do inglês, cuja representação é de língua de comunicação global, especialmente no mundo dos negócios. Né? Esta série volta-se para o ensino de inglês no meio de negócios, então é inevitável que situações que eles consideram positivas, por exemplo, ou que eles vão criticar como negativas, vão aparecer aqui, e que favorecem representações de executivos, chefes e funcionários que favorecem uma visão anglo-americana e neoliberal. Né? Esse material ele veicula valores e posicionamentos ideológicos das economias neoliberais anglo-americanas, que promovem uma representação, né? Estou me repetindo aqui um pouco. Falo da questão das consequências da flexibilização. E falo aqui gente, eu posso falar? Pode. É a hora do debate de vocês, né? Já turma Vai. Dá uma estudada que você achar importante. Tá bem. Então, a língua inglesa como passaporte para o sucesso. Nesse CD-ROM, constrói-se uma representação da língua inglesa como a língua franca usada por todos os povos para tratar de negócios. É construída também uma promessa bastante ambiciosa. Aquele que domina a língua inglesa conquistará não só um lugar numa empresa multinacional, mas um alto posto, como gerente, diretor, CEO. Né? Busca-se apagar as relações dessa língua com as culturas anglo-americanas, por meio da ausência total de referências a estes povos. Parece haver um interesse em representá-la como a língua falada por todos, língua neutra, que não pertence a ninguém, e não tem conotações ideológicas. Nosso argumento é o de que, apesar deste processo cuidadoso de apagamento de ligação entre língua e cultura, pela análise das condições de produção desse material, delineia-se a ligação entre estas partes pela presença constante da ideologia neoliberal que é fundadora das economias anglo-americanas. Ao ensinar inglês, esse material digital ensina também práticas consideradas normais e naturais do mundo corporativo, indicando ao aluno como deve se posicionar na empresa em que trabalha ou trabalhará, a fim de ser bem sucedido.
É interessante desmistificar a noção de material didático como um repositório de saber livre de ideologias. Todo texto é ideológico e é importante e desejável encorajar os professores e alunos à prática de posicionar-se criticamente frente aos textos com os quais se deparam, inclusive os didáticos, em qualquer modalidade, impressa ou digital. Do contrário, corre-se o risco de contribuir para a naturalização e veiculação de valores e práticas que ajudam a consolidar um tipo de visão de mundo, que nem sempre é possível e aceitável em diferentes contextos. Bem? Estouramos.